Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Volte pra Caixa Podcast. O meu nome é William Meller e a gente vai aqui junto hoje novamente conversar um pouquinho para evoluir, para nos tornarmos 1% melhor do que nós somos. Porque esse é o objetivo desse podcast, para refletir com você, para olhar para sua carreira, para a forma como você vem liderando, cuidando do seu gerenciamento, seja da sua empresa, do seu negócio, dentro de uma empresa, aquilo que faz as coisas se moverem. A gente está aqui junto para focar no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal, retorno ao básico, voltar para as coisas fundamentais, é justamente uma inovação em falta nos dias de hoje. E nesse episódio, a gente vai olhar justamente para um ponto específico de carreira, que é o mapa da nossa carreira. Afinal, existe um mapa? A gente consegue olhar para o futuro e entender até onde a gente deve caminhar, qual que é exatamente o próximo passo? A gente vai refletir um pouquinho sobre isso hoje. A gente também vai ouvir sobre o grande momento que a gente vive hoje economicamente, mas de um ponto de vista de carreira, que não é mais o da grande resignação, como nós tivemos alguns anos atrás, mas talvez o da grande estagnação. E a gente também vai refletir um pouquinho sobre projetos de inteligência artificial, já que no último episódio falamos que muitas empresas vêm demitindo, cortando pessoas por causa da inteligência artificial, mas essa narrativa talvez não esteja se mostrando verdadeira nos resultados que as empresas vêm adquirindo. A gente quer olhar para um número interessante. Será que os projetos de inteligência artificial estão realmente atingindo seus objetivos? Será que a vida das pessoas no trabalho e os negócios estão mudando como deveriam ou como está sendo prometido? Isso e muito mais a gente vai refletir aqui junto hoje. Mas, como sempre, a gente vai começar com uma história. Veja só que interessante essa história que eu separei hoje, que vai estar muito conectada com a sua carreira. Em 1953, dois alpinistas, a Hillary e o Tenzing, chegaram ao cume do Everest. Foi a primeira vez que isso aconteceu, foi um feito histórico e, de certa forma, algo que entrou, né, para a história, marcou, tornou aquilo como algo possível e colocou a ida até o Everest, então, como algo a ser buscado, a ser adquirido como um feito para sua vida, se você é um aventureiro dos esportes, do montanhismo. O que acontece é que essas 2 pessoas, elas chegaram ao topo da montanha utilizando o ativo mais valioso que eles tinham, que não era nenhum tipo de equipamento especial, mas sim os mapas detalhados de todas as rotas que já foram tentadas até aquele momento para chegar ao topo do Everest. Esses mapas ajudaram eles a olhar para o que era verdade na geografia, olhar para aqueles que falharam, para que não tiveram sucesso antes deles e conseguir traçar a rota certa para chegar ao topo. E esse mapa, depois melhorado por eles, foi justamente o mapa que funcionou por muitas décadas. Foi o que fez muitas pessoas chegarem ao topo do Everest. Só que em 2015, um terremoto de magnitude 7,8 vai atingir o Nepal. O que acontece é que o Everest ele vai mudar fisicamente por causa desse terremoto. E no ano seguinte, 2016, alpinistas que chegavam até o Everest com os mapas antigos que funcionavam até o terremoto encontravam um grande problema. O monte tinha mudado, as rotas haviam mudado. Tudo aquilo que estava planejado, que estava no mapa à frente deles, não era mais a realidade que eles estavam vivenciando no terreno. Muitos se arriscaram, quem insistiu no mapa antigo acabou pagando um preço alto com suas vidas, e o que acabou acontecendo é que as pessoas que chegaram ao topo do Everest e depois viriam a atualizar esses mapas, foram justamente aquelas que entenderam que elas precisavam adaptar, mudar, modificar algumas coisas que elas estavam encontrando no mapa de acordo com a geografia, com o terreno, com a realidade que elas estavam vendo à frente delas. O mapa que a maioria dos profissionais que a gente utiliza para planejar a nossa carreira, ele é muito parecido com os mapas antigos do Everest. Ele por muitos anos foi colocado como algo simples e até mesmo com um certo passo a passo. Você entra na empresa, você entra em cargos mais como júnior, depois você evolui para um cargo pleno, sênior, você vai, se você tem esse interesse, se tornar um gerente ou um especialista técnico e você vai evoluir na sua carreira. Um mapa que foi apresentado e ainda é apresentado por muitas empresas durante o onboarding dos funcionários. Então, o funcionário chega na empresa e ele conhece aquele plano de carreira que a empresa possui, com uma escada.
que ele pode buscar atingir, com certos feitos, com coisas que ele precisa adquirir. Só que o que a gente está vendo na realidade, e os tópicos que eu vou trazer aqui para a gente conversar, eles nos mostram uma realidade, na verdade, diferente daquela escada tão fácil, ou não fácil, mas tão preditiva, que a gente consegue olhar e prever que se eu fizer esse tipo de atitudes, ter esse tipo de resultado e a oportunidade existir, eu vou chegar nesse nível, então devo ter esse novo tipo de atitudes, esse novo tipo de resultado. Se uma nova oportunidade estiver disponível, eu vou subir para o próximo nível. Só que a verdade é que o caminho vem mudando drasticamente, também do ponto de vista de carreira. E a gente foi ensinado, né, desde pequeno, que tudo é uma escada, né. A gente fala da carreira, mas na escola é a mesma coisa, a gente tem as séries, a gente evolui, a gente passa de ano em ano, depois vem a faculdade, você começa a trabalhar nesse período, você entende os cargos que você precisa crescer dependendo da carreira que você escolhe. E esse modelo, ele tem um problema fundamental, ou a gente está vendo um problema ocorrer agora, que a escada, ela está deixando de existir em muitas áreas. Muitas áreas que antes podiam ser planejadas olhando para os mapas que foram deixados por outros profissionais, nos mostram que nós estamos vivendo um terreno muito diferente. E assim como na história do Everest, se a gente arriscar a nossa carreira em seguir esses mapas do passado, a gente corre o risco de ficar estagnado e não conseguir avançar nossa carreira. É basicamente um contrato que a gente sempre teve, né, o mercado de trabalho tinha esse modelo de crescimento, os profissionais entregavam o resultado dentro das empresas, e esse contrato virtual de crescimento acontecia. Era quase que uma proteção, você evoluía em algum tipo de cargo, em algum tipo de conhecimento, se especializava naquilo, e a sua escada de carreira, né, iria cuidar da sua evolução. E o que a gente viu, e eu separei para a gente conversar, um artigo da CNBC, que ele pesquisou mais de 4.000 trabalhadores. O nome da pesquisa foi coordenado pela FlexJobs, e no começo de 2026 analisou mais de 4.000 trabalhadores. Olha só esses números, tá? Eu vou ler para vocês do relatório, que alguns deles são bem interessantes para nossa discussão. 43% estão ativamente tentando mudar de área profissional nesse ano. 66% mudaram ou consideraram mudar de área nos últimos 12 meses, e 79% disseram estar mais propensos a aceitar um emprego novo agora do que eles estavam há um ano. Só que mesmo assim, ninguém está mudando. A gente vê que as pessoas estão com essa ambição, a gente percebe que as pessoas querem mudar. E uma coach executiva que deu uma entrevista pra CNBC sobre esse relatório, sobre essa pesquisa, ela trouxe um comentário muito interessante que eu vou ler para vocês. Ela disse o seguinte: "O advento da inteligência artificial acelerou o colapso dos caminhos lineares de carreira. Quando a certeza e a segurança desaparecem, as pessoas começam a fazer perguntas mais profundas. Se a escada, nesse caso a escada da carreira, não é segura, eu sequer quero estar subindo nela. Afinal, é uma escada que ainda existe?" E essa é justamente a reflexão que eu quero trazer pra gente hoje, ou pelo menos uma delas aqui nesse tópico. Quando a gente olha para esse plano de carreira, será que ele está sendo realmente afetado por causa de novas tecnologias, por causa de inteligência artificial, por causa da evolução da tecnologia, por causa da evolução da conexão, da evolução das conexões online? Ou será que esse é um movimento comum e até esperado que ocorra a cada, a cada ciclo, a cada período de tempo? Porque se a gente olha somente para o momento atual, talvez a gente fique fechado, né, a gente fica com os nossos olhos tapados pra uma visão mais, geral do que já aconteceu no mundo do trabalho. E quantas vezes a gente viu, estudando história, que o ser humano ele teve que se adaptar drasticamente a uma mudança que ocorreu. Em um momento a indústria passou a ter uma revolução e a gente começou a ter máquinas trabalhando junto com o ser humano, a linha de produção de fábricas passa a ter mais automação, depois a gente passa a ter um modelo de trabalho que vai se reformulando ao longo das décadas e mudando a forma que a gente trabalha. Então, com certeza, a escada corporativa, a escada de crescimento que a gente conhece hoje, ela já não era
A mesma, com certeza, do que a escada que existia nos anos 80 para quem estava começando a sua carreira. E essa escada dos anos 80, por sua vez, também não deveria ser a mesma escada corporativa e de crescimento que se via nos anos 40. E assim a gente pode fazer várias reflexões e várias análises para sair um pouquinho apenas do momento atual. Porque se a gente está passando por um momento de revolução profissional, onde muitas coisas estão mudando e muitas coisas estão sendo reescritas, a gente não deve ver isso como um caos apenas, mas como uma oportunidade. É assim que eu tento ver. Inclusive, nessa mesma pesquisa, nessa matéria da CNBC, o professor Eric Brinjonsson, espero estar corretamente pronunciando aqui o sobrenome dele, ele é professor de economia em Stanford e ele fez um comentário muito interessante. A inteligência artificial, na opinião dele, ela está mudando a receita, para a maioria dos cargos. Mas não é somente a inteligência artificial, é a tecnologia junto com a inteligência artificial e a revolução do modelo de trabalho. E aí ele complementa. Muitos profissionais estão buscando funções onde possam utilizar melhor suas forças humanas únicas, o que é esperado que os seres humanos e os profissionais façam de tempos em tempos. A gente desenvolve certas habilidades. Pensa, vamos sair um pouquinho da tecnologia e vamos pensar, por exemplo, em contadores. As habilidades que tornavam um contador ou faziam esse contador ter sucesso nos anos 90, elas se reinventaram por causa de planilhas eletrônicas, se reinventaram por causa de outros modelos de análise de dados, não necessariamente vinculados à inteligência artificial, agora que fizeram com que essa profissão se reinventasse ao longo do tempo. Então, é algo que sempre vai estar presente em muitas profissões. E é obviamente que isso vai impactar alguns cargos ao ponto deles deixarem de ser necessários. Isso também faz parte da evolução humana, coisas que antes eram cruciais e que passam a ser desnecessárias. Qual que é a análise, ainda ou até uma crítica que eu quero fazer, trazendo mais para o ponto de deixar você pensando também, né. Será que a trajetória que a gente está seguindo, ou aquele caminho que a gente enxergou para nossa carreira para os próximos 3, 5, 10 anos, ele foi desenhado por nós, por aquilo que nós temos como habilidade principal, com aquilo que a gente é bom mesmo fazendo, por aquilo que a gente consegue entregar, ou será que ele está desenhado pelas empresas que a gente passou? Porque a gente fica enviesado, e é inevitável que a gente fique, enviesado pelo modelo de carreira das empresas que a gente trabalha. Então, se você fica 5 anos em uma empresa e você aprende um pouquinho sobre a cultura de crescimento lá, você passa a internalizar esse modelo de crescimento como o modelo de crescimento padrão que existe no mundo. Isso não é verdade, isso é o modelo de padrão daquela cultura onde você trabalhou. E a outra pergunta que eu acho interessante refletir é: se a minha área, se a sua área mudasse drasticamente amanhã e tivesse uma revolução muito grande em cima do seu cargo, e o seu cargo, aquela função específica que você faz, deixasse de existir por algum motivo, você passasse a ser redundante naquele cargo. O cargo passou a ser redundante, certo? Mas você, as suas habilidades, eles sobreviveriam? Você consegue olhar para suas habilidades, para aquilo que você desenvolveu e perceber como algo que consegue ser adaptado com essas revoluções? Porque se não for o caso, talvez seja o momento de você sair um pouquinho, da internet, sair um pouquinho do mundo do hype e calmar um pouco e olhar para sua carreira, olhar para as habilidades que você tem, olhar para as competências que você tem, aquilo que você vem desenvolvendo, e é isso que eu tento fazer inclusive todo ano, na verdade, eu faço essa reflexão, porque tem muita coisa que eu aprendi que já não é mais relevante, tem muita coisa que eu ainda não aprendi, mas que eu coloquei lá no meu pipeline como importante, que talvez se torne crucial. Talvez eu pensei que era apenas um ponto a olhar com atenção daqui a algum tempo, mas talvez esteja se tornando crucial. E por isso que é legal ter um backlog de coisas que a gente quer aprender, olhar para essas reflexões, como a que nós estamos tendo juntos agora, e tentar construir esse backlog de conhecimentos em aberto, de coisas que eu sei que eu não sei. Porque existe ainda um mundo em aberto, um mundo gigante de coisas que você não sabe, e, portanto, podem também impactar você como surpresa. Essa reflexão ela é muito válida porque eu sei que você, ouvindo esse podcast, ouvindo, conversando comigo aqui, ouvindo essa conversa, esse bate-papo, você quer evoluir. Você quer olhar para frente, você quer olhar para outros horizontes. Então, faça essa reflexão e pense.
Será que eu estou desenvolvendo as competências certas para a revolução do trabalho que está acontecendo ao redor de mim agora? Ou será que eu estou só esperando o momento certo onde eu vou ser demitido e vou colocar a culpa na inteligência artificial por isso? Acho que com essa percepção, esse comentário, a gente consegue fazer um gancho muito fácil e muito direto com o segundo tema do episódio. Você está pronto para ele? Vamos lá. Há 3 anos, o mercado de trabalho enxergou uma grande mudança, uma revolução acontecendo por causa do momento de trabalho que se vivia. Esse momento era um momento onde as pessoas conseguiam barganhar os seus cargos com muita facilidade. Eu estou falando de em torno ali de 2021 e 2022, um momento que passou a ser conhecido no mercado como a grande resignação. Muitas pessoas trocando de emprego, muitas pessoas barganhando o seu salário porque viam no mercado uma oportunidade de ganhar um salário mais alto e trocando de empresa, tendo a coragem de ir para um novo trabalho. Em março de 2022, eu quero trazer esse dado para você aqui. 4,5 milhões apenas nos Estados Unidos pediram demissão voluntária em um único mês. 4,5 milhões. Foi um recorde histórico. Se a gente olha para o que estava acontecendo globalmente no período ali da pandemia, a gente conseguiu perceber que existia um medo muito grande em torno da pandemia, obviamente, um medo por um motivo óbvio e que, enfim, parou o mundo. Mas do ponto de vista de trabalho, muitas oportunidades também surgiram naquele período. E muitas pessoas tiveram a coragem de fazer um jump, né, de fazer uma troca de trabalho, uma troca de empresa, uma troca de cargo. Eu mesmo, se você conhece e acompanha o meu conteúdo, foi no meio da pandemia que eu tomei a decisão, tive a oportunidade, tomei a decisão de mudar, sair do Brasil e ir viver na Suécia, onde eu vivo, onde eu trabalho hoje. Isso aconteceu no meio da pandemia, com uma oportunidade recebida. Só que qual é o ponto? O que que estava acontecendo nesse período? O profissional ele tinha um poder de negociação real. Olha só esse outro dado aqui. Em média, a diferença salarial para quem mudou de emprego nesse período, média, foi de 8,4 pontos percentuais. Ou seja, apenas nas trocas de emprego, em média, as pessoas aumentaram seus salários em mais ou menos 8%. É um número bem relevante se você pensa que isso é uma média. Teve pessoas que conseguiram uma mudança muito maior, pessoas com uma mudança muito menor, mas muitas pessoas mudaram de emprego nesse período. Só que isso, esse momento, essa grande resignação, como passou a ser conhecida, ela passou, ela foi embora. Nós agora estamos vivendo um outro momento. O profissional antes tinha negociação, um poder de negociação, e ele estava tendo coragem. Um artigo da CNBC, agora no de fevereiro de 2026, trouxe um dado bem relevante de que a taxa de pedidos de demissão caiu para números alarmantes. Se antes a gente teve um recorde, agora a gente tem um número muito baixo. Foi de cerca de 2% no final de 2025 e segue baixa agora no início de 2026. É quase um terço abaixo do pico que a gente viu, mas também bem abaixo comparado a momentos normais da economia. E o diferencial salarial, ele hoje está quase empatado na média. Então, pessoas que estão mudando de emprego, elas não estão vendo uma grande mudança relevante nos seus salários. E o que que isso está gerando no mercado? Está gerando medo. Os especialistas nesse artigo da CNBC, eles estão chamando isso de job hugging. As pessoas estão com tanto medo de trocar de emprego nesse momento, porque elas estão, recebendo a todo momento a informação de que inteligência artificial vai roubar o seu cargo, de que algo está acontecendo no mercado, de que não existe mais emprego. Nós estamos vivendo também um momento bem crítico, onde a gente vê guerras, a gente vê a economia entrando em momentos muito delicados ao redor do mundo. Então as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão se abraçando ao seu trabalho, estão se abraçando ao emprego que elas têm. Não necessariamente porque elas querem ficar nesse emprego, mas porque elas estão com medo. Medo de olhar para um mercado que está barulhento, que está mudando, que é impossível prever as coisas que vão acontecer e como elas devem se posicionar, e portanto o medo está se instaurando de uma maneira bem negativa no mercado. E veja só, né, o baixo desemprego nos relatórios de economia de um país, ele é normalmente algo que mostra uma saúde econômica. Só que a gente não está olhando aqui para a saúde econômica do país, porque existe uma diferença brutal para as pessoas que ficam em emprego porque elas precisam, porque elas não têm outra opção, ou porque elas estão com medo, e pessoas que ficam porque elas realmente querem abraçar. As pessoas que ficam porque querem, elas vão otimizar o seu trabalho e focar em crescimento, e isso vai aparecer na produtividade da empresa por consequência.
As pessoas que ficam por medo, elas vão, trazer essa energia, essa vontade de sair que está lá guardada para dentro da empresa e a produtividade, os resultados também vão ser refletidos. Só que ainda mais o problema vem para a cultura. A cultura organizacional que reflete esse momento de medo, acaba fazendo com que as empresas estejam passando por alguns momentos bem delicados, onde os times estão muito estressados. Eles estão estressados com todo o viés do que está acontecendo no mundo fora da empresa e estressados porque eles não estão conseguindo ver uma perspectiva entre o que eles desejam como próximo passo de carreira e a empresa onde eles estão. Esse é um relatório da CNBC, é uma informação bem interessante para trazer reflexão, porque a pergunta que me fica lendo esse artigo e aqui conversando com você agora, é se esse medo passasse, né, se a economia começasse a dar sinais de que as coisas estão mais positivas do ponto de vista de curto e médio prazo do que vai acontecer, o ponto de vista mundo, né, com guerras, com conflitos, também mostrasse um sinal de que as coisas estão melhorando. Isso por si só mudaria a sua percepção do local que você está trabalhando hoje? Faria com que você aumente o seu desejo de permanecer na empresa em que você está? Ou isso faria você tomar coragem de ir para um novo cargo? Porque se você fizer essa reflexão e a conclusão foi de que você realmente gostaria de tomar uma decisão, mas você está na sua empresa apenas pelo medo do momento, eu quero te convidar a dar uma caminhada e refletir sobre o que que você consegue aprender com esse momento. Porque se você ficar estagnado na sua empresa apenas pensando no que pode vir e não focando onde você está agora, você comete um erro que é muito comum em carreiras. Inclusive, num vídeo que eu gravei no canal sobre 10 erros críticos ou 10 conselhos de carreira críticos que as pessoas dão e elas acham que vai ajudar e na verdade está prejudicando, um deles foi sobre focar sempre no que está por vir, né, focar na próxima oportunidade. Você é promovido? Show! Foca na próxima oportunidade, na próxima promoção. E esse é um conselho que ele pode sair pela culatra, porque se você foca tanto no que poderia vir, no que está por vir, na promoção, no próximo cargo, no que você deseja, você perde a principal, eu diria, o a grande graça da jornada, que é o aprendizado com o que você tem agora na sua frente. O seu cargo tem muita coisa para te ensinar, os seus colegas, a empresa onde você trabalha tem muitas coisas para te ensinar. Então, se você está apenas por medo, reflete se existe pelo menos uma forma de que você consiga olhar para essa sua situação de carreira com uma perspectiva de quem pode aprender muito, de quem pode ainda evoluir, porque se realmente você está com medo de tomar decisão, e eu sinto em saber disso, em ouvir isso, se é o seu caso, mas, eu tenho certeza que você olha já para sua carreira de uma maneira diferente. Se você está preocupado com isso, você olha para sua carreira de uma maneira diferente. E eu quero aqui te convidar ou te motivar a entender que existem muitas fases diferentes em nossas carreiras, existem fases onde a gente consegue ver 1 milhão de portas se abrindo e outras que a gente não consegue ver nenhuma porta se abrindo, e essas fases passam. Tanto a fase extremamente enriquecedora de oportunidades, quanto a fase, pobre de oportunidades. Elas passam, elas mudam, são fases. E eu quero te convidar para, independente da fase que você se encontre hoje, que você consiga tirar o máximo de aprendizado possível, porque é esse aprendizado que vai ajudar você a criar a experiência necessária para, aos poucos, passo a passo, atingir todos aqueles objetivos profissionais que você tem. Por fim, eu quero trazer um tema que eu acho que ele vai ser bem interessante, complementando toda a conversa que a gente vem tendo, não somente nesse episódio, onde a gente falou sobre carreira, sobre estagnação, a gente também conversou sobre empresas que estão demitindo por IA e as pessoas estão ansiosas, mas a gente falou nos episódios anteriores também sobre inteligência artificial e sobre a narrativa que se cria, né? Empresas que demitem, fazem cortes, anunciam layoffs por causa do aumento de produtividade com inteligência artificial. E aí, quando a gente olha para os dados, né, dessas empresas, resultados, depois de um tempo, a gente não vê esse ganho de produtividade, acontecendo nos números, né, no resultado ou até mesmo na produtividade em si, interna da empresa. Então a gente começa a olhar para isso com um certo olhar de: "Será que existe uma narrativa aqui nesses layoffs para fazer a gente entender que é um corte
por causa da inteligência artificial, mas na verdade está mascarando algo mais. Talvez a empresa cresceu demais em um período, agora precisa, voltar a se adequar e ela tem a narrativa perfeita para isso. Bom, eu não tenho a resposta para essa pergunta, para ser honesto. O que a gente pode fazer é refletir e pensar. Mas essa informação aqui que nós temos em um artigo recente da Fortune, acho que ela pode chamar nossa atenção ainda mais para o tema. Muitas empresas estão demitindo pessoas com a narrativa da inteligência artificial. Muitos profissionais estão ficando ansiosos e preocupados ou quase paralisados de medos por causa do que a inteligência artificial pode fazer com seus cargos. E o mercado inteiro, ele está premiando quem coloca investimento em inteligência artificial ao redor do mundo, né, empresas investindo em inteligência artificial. E se eu te dissesse que 95% desses projetos de inteligência artificial não estão entregando o resultado que é esperado deles? Isso não é ironia e talvez seja uma das informações mais impressionantes para se refletir nesse começo de 2026 sobre carreira e sobre o mercado de trabalho. Quem está falando isso, quem está trazendo essa pesquisa, tem bastante embasamento. É o MIT. O MIT saiu numa matéria da Fortune essa semana um report chamado The Gen AI Divide: State of AI in Business. Esse report basicamente traz esse número alarmante que de diversos programas de IA, de inteligência artificial, que foram pesquisados pelo MIT, 95% desses projetos falharam em atingir os resultados que foi proposto. Eles tinham uma metodologia sólida nessa pesquisa, então a gente pode debater com base nos dados, mas o que ele está dizendo é basicamente 5% dos programas de pilotos de inteligência artificial eles tiveram sucesso, alcançaram o que a empresa esperava, e 95% não. E o MIT foi cirúrgico, inclusive, em trazer o motivo por trás, né, dessa possível falha, ou dessa falha nesse caso, né. Primeiro, muitas empresas não têm um uso, né, um caso de uso específico para o motivo, o motivador para eu colocar a inteligência artificial em um projeto. E elas acabam, por não ter uma especificidade tão grande, utilizando a inteligência artificial apenas pelo hype e perdem a oportunidade de corrigir um problema específico que pode ser mensurável. Outro problema é a integração profunda no fluxo de trabalho. Uma coisa é você utilizar essa inteligência artificial no nível pessoal, onde você, usando o Gemini, ChatGPT, Claude, você consegue otimizar o seu fluxo, porque o seu fluxo ele é dinâmico, ele não é engessado em processos empresariais. Dentro da empresa é diferente. Você tem compliance, você tem várias políticas a serem seguidas. Então, se você não consegue estruturar o seu plano de uso de inteligência artificial de uma maneira bem específica, voltando de novo para o ponto um, que é o uso de caso, você acaba ficando engessado no seu próprio processo corporativo. E por fim, muitas empresas que não constroem, que não adquirem, modelos de mercado, tentam construir a sua solução internamente e aí ficam completamente empacadas, porque o mercado está evoluindo a cada semana. A gente vê agentes de inteligência artificial, a gente vê empresas de inteligência artificial entregando soluções que evoluem numa velocidade muito grande, e empresas que escolheram desenvolver as suas soluções internamente estão sofrendo porque não conseguem acompanhar esses modelos. É impossível concorrer com empresas que já estão à frente e estão dominando esse mercado de modelos de inteligência artificial. Qual que é a reflexão que eu gostaria de trazer aqui para a carreira, embora a principal dela seja óbvia sobre esse número alarmante de projetos falhando? Primeiro, há uma crítica aqui a ser feita ao estudo, mesmo que os dados sejam muito bons e muito embasado, o que é a definição de sucesso. Afinal, se eu olho apenas para o sucesso do ponto de vista numérico e não analiso o ganho na cultura organizacional, o ganho de aprendizado, quantas coisas que eles falharam, mas aprenderam mais rápido por causa da inteligência artificial, quantas coisas que eles deixaram de colocar meses, anos de trabalho e conseguiram resultado em algumas semanas usando inteligência artificial e, mesmo falhando, conseguiram ter essa perspectiva mais rápido. Então, há um olhar crítico que a gente sempre deve fazer, independente da fonte, independente do que a gente esteja vendo, sempre tem uma crítica que a gente possa fazer para ler as coisas com mais inteligência. Mas o dado, ele continua sendo muito relevante, porque o que o MIT está expondo não é que a intelig que a tecnologia não funciona, ela funciona perfeitamente, ela está ali para resolver. O problema é você não saber onde e por que você quer aplicar ela, ou
a grande desconexão entre o hype e a realidade. Você pode resolver tudo com inteligência artificial? Não, você não pode resolver tudo, mas você pode otimizar casos bem específicos. Dentro do ambiente corporativo, se você aplica no uso correto, o melhor exemplo que eu tenho no meu dia a dia, por exemplo, é código, desenvolvimento de software. Se você aplica inteligência artificial com um desenvolvedor, um arquiteto que sabe o que está fazendo e vai ter um ganho de produtividade sem perder o foco em desenvolver a coisa certa, perfeito, maravilhoso. Agora, se você não sabe onde e por que você quer usar a inteligência artificial, você acaba, né, no ditado popular, atirando para todos os lados, sem ter um foco, sem ter um objetivo, gasta muito dinheiro e, embora possa aprender no processo, você não tem nenhum resultado disso. Acho que deu para entender qual é o principal ponto aqui, né? Na tua empresa, eu não sei, você vem utilizando algum processo, algum projeto que envolva inteligência artificial? Esses experimentos que estão sendo utilizados, eles têm um caso bem específico que vai ser resolvido e você pode mensurar depois de um tempo? Ou apenas está sendo colocado ferramentas em cima de ferramentas para ajudar a escrever e-mail, para ajudar a fazer PowerPoint, para ajudar na planilha do Excel, sem ter um caso específico de o que vai ser resolvido? Faça essa reflexão, vá para sua empresa, converse com seus colegas. Se você é um líder, um gestor, traga isso para uma reflexão da empresa de todos os projetos que envolvem inteligência artificial, se vocês estão conseguindo ter esse foco bem específico para fazer a tecnologia, a inteligência artificial ser uma aliada e não apenas mais uma ferramenta que você compra, adquire e acha que vai resolver os seus problemas. Muito bem. E como sempre, né, como é esperado, eu recebi eu acho que essa é uma coisa que eu recebo uns feedbacks mais legais, que é quando a gente conversa sobre livros aqui, mesmo que seja uma parte, inclusive, mais curta, sempre tem uma reflexão boa, uma dica de livro. E hoje eu quero trazer para vocês um livro chamado O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz. Esse livro, o Barry Schwartz, ele é um psicólogo e nesse livro ele faz uma observação bem interessante de que ter mais opções, ter mais, coisas para escolher na nossa frente, não faz, na verdade, a gente se sentir mais confortável com as escolhas. Na verdade, a gente fica paralisado, às vezes não consegue escolher, a gente cria uma ansiedade. Pensa no supermercado, você vai lá escolher algum item da prateleira, você tem tantas opções que você não sabe o que você faz na frente daquelas opções. Quando você tem 2 ou 3 mais fácil. E na cultura ocidental moderna, ele mostra isso no livro dele com várias histórias, a gente tem uma abundância de escolha que é absurda. A gente tem uma abundância de escolha de opções que realmente vem paralisando as pessoas por não saber qual das dos itens disponíveis à sua frente serão a escolha daquela pessoa, o que ela vai fazer diante de tanta informação. E olha só que legal esse quote aqui, essa passagem do livro que eu separei pra gente refletir, tá. Eu tô com uma tradução direta do livro em inglês, mas basicamente a tradução é assim: "Aprender a escolher é difícil. Aprender a escolher bem é mais difícil. E aprender a escolher bem no mundo de possibilidades ilimitadas é mais difícil ainda, talvez impossível." Ele comenta isso no livro, e pra mim algo que vem à minha cabeça, que qualquer um aqui, eu tenho certeza, já passou por isso, é a escolha de filmes. Eu me lembro, alguns anos atrás, que a gente tinha a TV aberta, né, ou a TV a cabo, enfim, e você ia ver um filme e você olhar: "O que que tá passando aqui nesse canal? Deixa eu ver, eu tenho esses canais disponíveis, vou ver o que tá passando, eu tenho essas opções, eu escolho e assisto." Hoje com os streamings, como Netflix, Amazon Prime, a gente abre o catálogo e a gente fica, né: Que eu vou ver hoje?" Teve o lançamento, tem a série, aí o catálogo do streaming comprou o filme, a série que pertencia a outro catálogo e agora tá disponível e tá chamando sua atenção, e aí você fica lá escolhendo, fica escolhendo, e você não consegue escolher, e fica ansioso por causa disso, se culpa por estar perdendo tempo escolhendo que você poderia estar assistindo um filme. E isso é justamente o que ele explora no livro dele. Ele diz que a liberdade de escolha que a gente tem com muitas opções, na verdade, é uma prisão. A gente fica aprisionado sem saber o que escolher. E nesse episódio aqui a gente refletiu justamente sobre isso. Quando a gente tinha aquela escada de carreira, a gente tinha algo mais limitado, né? A gente conseguia ver, ok, tem essa opção como próximo nível de carreira aqui na empresa, e eu tenho essas 2 ou 3 aqui, talvez numa outra empresa. O que que eu vou escolher na minha frente? E hoje, com essa escada quebrando, a gente tendo muitas oportunidades aparecendo na nossa frente, agora a gente abre a rede social lá, o LinkedIn, a gente vai ver
várias vagas, oportunidades sendo divulgadas, a gente conversa, a gente vai num evento, parece que todo mundo está mudando de emprego ao nosso redor, menos a gente, o que está acontecendo? É realmente uma desconexão que acontece dentro do nosso cérebro que causa um atrito muito grande. Temos tantas opções que ficamos ansiosos em saber qual é a certa a escolher, e o ser humano acaba não escolhendo nesse caso. Muito interessante, tá? É um livro bem legal, recomendo muito a leitura, vai mudar o teu paradigma, inclusive sobre várias coisas que você escolhe, decide, você acha que está escolhendo por livre vontade no seu dia a dia, tá? Fechando aqui o podcast, esse episódio, eu gostaria de agradecer você ter ficado até o final, a gente ter tido essa conversa tão boa, porque a gente quer justamente evoluir aqui a nossa carreira, a gente quer evoluir na nossa conversa. E eu quero te pedir algo especial, quero te pedir algo muito especial. Se você acha que esse modelo aqui para o podcast, trazendo alguns tópicos da atualidade para conversar, conectando com histórias, trazendo livro, é algo que você gosta, por favor, deixa um feedback. Se você não gosta de comentar, responda para mim. Eu tenho todas as minhas redes sociais disponíveis. Me manda uma informação para saber se esse modelo é o modelo que você gosta, o modelo que você espera dessa nossa conversa, ou se você quer sugerir um modelo diferente, talvez um modelo mais temático, talvez um modelo onde a gente em alguns episódios aprofunde somente em livros, talvez a gente pegue um tópico único e coloque um foco maior para conversar sobre ele. Traz para mim, vamos conversar, vai ser bem legal a gente ter esse bate-papo junto para evoluir aqui a cada episódio. Afinal, esse é o compromisso do Volte para Caixa. A gente quer ser 1% melhor a cada dia e ajudar você também a ser 1% melhor no que você faz. Você vai ser 1% melhor hoje do que você foi ontem. Só que amanhã você vai ser 1% melhor do que você foi hoje. Esse é o compromisso. O meu nome é William Meller. Muito obrigado por assistir. Vejo você no próximo episódio.